Olá pessoal, boa noite. Bom, continuando nossa aula de radiologia do sistema digestivo, nós vamos uma breve relembrada que nós vimos na última aula. Vimos os processos físicos e os processos químicos, vimos os principais órgãos aí, componentes do TGI, né? Lembra que TGI é trato gastrointestinal dos animais, né? Vimos ainda a classificação dos animais em poligástricos, monogástricos carnívoros e monogástricos herbívoros, né, de acordo com a sua alimentação. As aves aí com estudo à parte, né? Lembra que a ave tem a moela, que é talvez a principal diferença da anatômica dos outros animais. Moela, quem comeu moela sabe que moela é um órgão duro, precisa de um cozimento diferente, prolongado, porque trabalha muito. Moela é como se fosse o dente das aves, tritura os alimentos. Bom, e aí basicamente foi isso. Nós paramos a nossa aula justamente nesse slide, onde falava-se do funcionamento da glote, onde direciona alimento para o esôfago e ar para a traqueia. Né? Bom, lembrar que quando nós falamos em esôfago, eu falo de um tubo muscular. E músculo não é visualizável numa imagem radiográfica. Então eu não vou enxergar o esôfago numa imagem radiográfica. Tá? Lembra que esôfago tem 3 porções, 3 partes. Eu tenho um esôfago, tá? Que ele é classificado como esôfago na região cervical. Eu tenho um esôfago classificado como esôfago da região torácica. E eu tenho um pedacinho do esôfago caracterizado pela região abdominal. Então, 3 porções de esôfago no mesmo órgão, certo? Então, o esôfago é dividido em 3 porções. Uma porção cervical, uma porção torácica e uma porção abdominal. Tá joia? Bom, ainda eu tenho ainda no início do esôfago, né, a glote ou epiglote, que vai ser a diferenciação, o direcionamento de o alimento chegar para o esôfago e o ar para a traqueia. E uma coisa importantíssima que começa no esôfago e vai durante todo o TGI, que é chamado de peristaltismo. Vamos gravar isso aí que é importante. Então, peristaltismo nada mais é do que um movimento involuntário, tá, do TGI. Ou seja, a partir do momento que o alimento entra no esôfago, acaba o movimento voluntário. E ele começa a ser um movimento involuntário. Movimento sem controle. Tá joia? Bom, estômago. O estômago, então, eu tenho animais classificados como animais ruminantes, ou seja, animais que possuem 4 estômagos, animais que são classificados como, vamos escrever aí que é um nome importante. Ruminantes são poligástricos. Poli quer dizer mais de um, e gástrico, estômago. Existem ainda, quando eu classifico, os animais não ruminantes, que aí são os demais animais, né? Então, os não ruminantes, eles são classificados como monogástricos. Bom, e ainda sobre o esôfago ele não é visualizável numa imagem radiográfica. Desculpe que ele ficou um pouco fora de ordem, né? Seria no slide anterior. O esôfago, então, isso aqui é uma ilustração, isso aqui não é uma imagem radiográfica, tá? Essa ilustração foi suprimido todas as vértebras, todos os arcos intercostais, todas as costelas desse animal, tá? Eu estou vendo dentro do tórax desse animal. O que eu estou vendo? Estou vendo um órgão globoso, que é o coração desse animal. Eu estou vendo o diafragma, né? Estou vendo aqui um tubo muscular preto. Esse tubo muscular preto, lembra que é preto é ar. Então estou vendo a traqueia. E eu estou vendo aqui ainda um tubo muscular passando de fora a fora. E agora esse tubo muscular está grifado, está marcado. Professor, mas você falou que é o esôfago. Você falou que o esôfago não é visualizável na imagem radiográfica. Realmente, nesse caso, foi feita uma técnica radiográfica justamente para identificar, para mostrar o esôfago. Então, foi identificado aqui, isso aqui que foi mostrado é um esofagograma. Um esôfago marcado com contraste. Bom,
Agora eu tenho uma imagem radiográfica, tá? Um tórax de um animal. Lembra que é preto é ar, então estou vendo aqui a traqueia desse animal. Estou vendo uma sombra, um sombreado ali no fundo, saindo do coração, que é a artéria aorta. Tem a ramificação dessa traqueia em brônquios, bronquíolos, alvéolos. E eu não consigo enxergar aqui o esôfago. Então, esôfago sem contraste, ele não é visualizável na imagem radiográfica, tá? Então vamos escrever uma coisa importante aí, ó. Esôfago não é visualizável em imagem radiográfica. Para enxergar o esôfago, eu tenho que utilizar uma técnica. E aqui no caso, tem uma técnica radiográfica aplicada. Eu tenho aqui um esofagograma. Eu tenho aqui um esôfago com contraste, tá joia? Então dá para ver o contraste passando num tubo muscular, atravessando todo o tórax desse animal. Esse animal então foi administrado por via oral, pela boca desse animal, contraste. E aí então eu consegui marcar, consegui grifar, né, esse contraste. Então esse animal, o esôfago desse animal com contraste, é uma técnica radiográfica chamada esofagograma. Tudo bem? Vamos escrever então, ó, esôfago com contraste é chamado de esofagograma. É uma técnica para mostrar o esôfago, já que eu não consigo identificá-lo. Bom, por que eu vou fazer um esofagograma? Se eu tenho certeza, eu tenho dúvidas que esse contraste, que esse esôfago tem um corpo estranho, eu faço um esofagograma. Se tiver uma obstrução, se tiver uma dilatação, uma patologia chamada megaesôfago, que o esôfago fica grande, esse contraste vai marcar. E lembrar que o contraste ele vai atravessar todo o esôfago, vai chegar no estômago, e do estômago ele vai carrear, ele vai ser carreado por todo o TGI, por todo o intestino delgado e intestino grosso. Então, quando eu faço um esofagograma, eu faço o esofagograma e acabo fazendo também uma marcação de todo o TGI. Bom, essa outra imagem radiográfica é uma imagem radiográfica de uma patologia, né? Nós chamamos, quando identificamos alguma coisa estranha dentro desse animal. Essa uma coisa estranha que esse animal, nesse caso, comeu, é chamado de corpo estranho. Antes de classificá-lo como que corpo estranho é esse, eu coloco um nome genérico que é chamado de corpo estranho. Então, um animal, um cão, um gato, não é para comer um corpo estranho como esse. Um corpo estranho como esse, né? Me atrevo a perguntar aqui que corpo estranho é esse? O que você acha que é esse corpo estranho que esse animal comeu? Então isso aqui é um anzol. Então esse animal engoliu um anzol. Como é que eu sei que ele engoliu um anzol? Bom, essa estrutura, primeira coisa que eu tenho que entender, isso é um tórax ou isso é um abdômen? Como é que eu diferencio um do outro? Bom, eu vou identificar as costelas. Eu consigo ver costelas nessa imagem radiográfica? Sim, consigo. Automaticamente, isso é um tórax. Agora, como que um corpo estranho pode chegar dentro do tórax? Pode atravessar um tórax? Ele só pode atravessar por um meio. Ele só pode atravessar deste tamanho, um corpo estranho desse tamanho, ele só pode ser atravessado ou se alguém abrir o tórax e colocar ele lá dentro, que não foi o caso, ou então se ele engolir o corpo estranho, que seria mais plausível. Então, nesse caso, o animal engoliu um corpo estranho. Engoliu um anzol. Esse animal, por contextualização, ele é um felino, tá? Esse é uma pessoa que chegou de uma pescaria e deixou, né, a vara de pescar encostada no muro. O gato simplesmente sentiu o cheiro de peixe e aí ele foi lá e simplesmente engoliu o anzol porque tinha gosto de peixe. Como ele tem os dentes, ele conseguiu cortar a linha e ficou com um corpo estranho linear. Linear quer dizer um corpo estranho em linha. Então, esse animal tinha o sintoma de ânsia de vômito. Ele provocava vômito sem conteúdo, porque ele já tinha vomitado, então ele fazia ânsias de vômito, quadros de ânsia de vômito, com uma linha na boca. Instintivamente, se a pessoa não tiver instrução, o que ela vai fazer? Vai pegar essa linha e vai puxar. Se alguém puxa essa linha, o que faz com esse anzol? Gira o anzol e fisga o gato. Assim como fisgaria um peixe. Então, esse animal, se alguém puxasse esse anzol, esse animal provavelmente iria levar um quadro grave de perfuração de esôfago, podendo levar esse animal à morte. Então,
corpo estranho linear, linha na boca de um animal, eu nunca devo puxar. Provável, eu tenho que identificar o que tem na outra extremidade dessa linha. Tá? Então, no caso, esse animal tinha um corpo estranho linear na boca, quando radiografou, ele tinha um anzol. Tá? E aí, então, nós conseguimos fazer procedimentos para conseguir retirar esse corpo estranho linear, né? Bom, e o estômago dos animais de forma geral, né? Nós temos os animais classificados como não ruminantes. Lembra que não ruminantes têm um compartimento gástrico, tem um estômago somente, e são chamados de monogástricos. Os ruminantes são poligástricos, 4 estômagos, só que um desses estômagos tem função secretora igual ao nosso. O nosso estômago, nós somos um monogástrico e nosso estômago produz secreção gástrica, secreção para fazer digestão, que é chamado de HCl ou ácido clorídrico, né? Quando você faz um quadro de vômito, você não sente aquele gosto ácido na boca, né? Queima o esôfago, é porque na verdade é ácido. Lembra? Nós já falamos sobre isso, né? Quando você faz um quadro de vômito com o estômago vazio e sai aquele vômito amarelado, isso não é bile. Lembra? Bile desemboca no intestino. Se você vomitar bile, você vomita fezes. Isso não é possível. Fisiologicamente isso não é possível. Então o que você vomita amarelado, esverdeado, isso é ácido clorídrico. Isso é ácido que é feito para fazer digestão de alimentos. Por isso que ele queima, dá uma sensação de queimadura no esôfago. Bom, e aí a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Numa estrutura anatômica importantíssima para a nossa vida, importantíssima para a vida dos animais, monogástricos nesse caso, animais que possuem um estômago somente. É a anatomia do estômago, tá? Estômago, na verdade, ele é como se fosse uma bolsa. Uma bolsa de supermercado possui 2 extremidades. Pensa que fosse uma bolsa com uma extremidade longa e uma extremidade curta, uma curvatura pequena e uma curvatura maior. Tá joia? Uma entrada e uma saída. Então, a entrada desse estômago é chamada de cárdia. Lembra de cárdia? Quer dizer que essa entrada está mais próxima do coração. Vamos gravar assim, tá? Então, vamos anotar aí. Entrada do estômago é chamada de cárdia. A saída do estômago é chamada de piloro. Então, entrada cárdia, saída piloro. A entrada do estômago, ela é aonde ocorre, onde desemboca o esôfago. Então, o esôfago desemboca no cárdia, que é a entrada do estômago, tá? E a saída, o piloro, ele vai conectar com o intestino delgado. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as cirurgias bariátricas, né? As cirurgias que cortam o estômago. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, basicamente, então, eu tenho uma entrada que é chamada de cárdia e uma saída que é chamada de piloro. Tudo bem? Pessoal, na nossa prova oficial eu vou pedir para esquematizar, para desenhar o estômago dos monogástricos. Então, o que eu preciso gravar é uma curvatura maior e uma curvatura menor. Uma entrada e uma saída. Cárdia, piloro, curvatura menor e curvatura maior. Tudo bem, pessoal? Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Tá? Uma aula voltada para anatomia e fisiologia gástrica do TGI dos animais, e importantíssimo para as próximas aulas quando começamos a inserir a parte radiológica. Tudo bem? Obrigado mais uma vez, pessoal, boa noite, e não esqueçam de me chamar em casos de dúvida. Tudo bem?